Oi, gente! Hoje eu quero falar com vocês sobre contar um pouco da minha história, das coisas que aconteceram comigo antes de eu encontrar minha chama aqui no plano físico, tá? Algumas coisas que hoje eu entendi que já era um preparo para esse encontro. Então, assim, há um tempo atrás, eu lembro que eu tive um sonho, eu não sei quanto tempo atrás, se foi um ano, 2 anos, eu tenho a impressão de que foi mais ou menos há 2 anos atrás. Eu tive um sonho onde eu estava sentada na praça, que onde eu moro tem uma praça. Eu estava sentada aqui nessa praça com um homem, parecia ser um senhor, que eu não consegui identificar, né, quando eu acordei quem era esse senhor. E ele me mostrava o vazio. E aí ele falava para mim que se eu não fizesse o que eu tinha que fazer, né? Se eu não fizesse o que tinha que ser feito, era aquilo que eu ia sentir. Tipo assim, eu interpretei que quando eu morresse, eu ia viver e sentir aquela solidão, enfim, solidão mesmo. Era como se em volta tudo tivesse vazio, sabe? As casas, ninguém morasse, não tinha ninguém na rua, enfim. E aí ele me mostrou, eu senti dentro de mim aquela solidão, aquele vazio. E tá, passou ano passado, né? Em janeiro do ano passado, eu entrei numa paranoia mental com uma sensação, fiquei com uma sensação de que o meu ex-marido ele iria morrer, né? Que ele iria sofrer um infarto. E aí, aquilo não saía da minha cabeça. Aquela sensação muito forte, como se aquilo estivesse prestes a acontecer, mas eu já sofrendo internamente como se aquilo tivesse acontecido. Então, era assim, sabe aquela coisa, aquela sensação muito verdadeira e o que você tenta tirar aquilo do teu pensamento, né? Repreender, cancelar aquele pensamento, mas aquela sensação ela é muito forte. Então, eu fiquei dias, sabe? Dias com aquele pensamento e aquele sentimento, aquela sensação dentro de mim de que ia acontecer aquilo e dentro de mim como se aquilo estivesse acontecendo. Ao ponto de sonhar que um outro parente meu, né, tinha infartado. Né, uma outra pessoa da família tinha infartado. E aí eu tomei aquilo como um sinal e tal, eu fiquei muito impressionada. Enfim, depois aquilo foi, com o passar dos dias, essa sensação ela foi se dissolvendo, sabe? E aí quando foi janeiro desse ano, quando eu encontrei a minha chama, né, que eu já estava separada, dias antes tinha me separado, numa vivência com a minha chama, né, eu conversando com a minha chama, eu acessei de novo essa sensação. E ela vinha muito forte, gente, muito forte. Eu cheguei a chorar no telefone com a minha chama. Chorar. A gente ainda não se via, né? Isso aconteceu também logo assim no início, que a gente estava se comunicando. E eu falava pra ele, né? Eu disse pra ele, cara, eu tô sentindo uma sensação assim, assim. Aí eu contei toda a história pra ele e ele, calma, calma. E eu sofrendo. E vinha uma dor, como se fosse uma liberação, sabe? De uma memória. Até que eu sonhei, tive um sonho que eu não tem como eu explicar a cena, só tem como eu explicar mais ou menos a minha interpretação daquela cena. Que eu entendi perfeitamente o que aquela cena estava me mostrando, sabe? Mas a cena era um pouco confusa, mas eu consegui interpretar. Então, naquele sonho, era mostrado para mim que meu ex-marido ele estava sendo retirado do meu caminho para que algo novo viesse, porque iria vir algo novo e que eu estava apegada àquilo, resistindo àquilo. E por isso que eu estava sofrendo. E que se eu não abrisse mão
daqui, né, dele, ele seria retirado de qualquer maneira do meu caminho. E aí eu fiquei mais um período angustiada com aquela situação, até que ai, deixa eu me lembrar, gente, calma. Não posso perder a linha de raciocínio. Até que eu tive um outro sonho depois, e que o meu ex-marido sonhou com a mesma, enfim, ele sonhou com a mesma, com a mesma coisa que tinha acontecido no meu sonho. Por exemplo, no meu sonho tinha um portal na área de serviço da minha casa, onde ali não tem portal nenhum, é uma área fechada. E ele sonhou que tinha um portal exatamente, ele me mostrou, exatamente onde eu tinha sonhado, que tinha um portal de porta, né? Não era um portal de dimensão para dimensão, um portal de porta mesmo. Um portal de porta era ali, naquele lugar, e no mesmo lugar que eu vi. E ele falou que tinha sonhado comigo, e era um sonho meio confuso, meio, sabe, assim, enfim, não me lembro exatamente o que ele disse, mas eu sei que era um sonho meio confuso. E ele me mostrou, e aqui tinha uma porta. Quando ele me mostrou aqui, foi lá na área de serviço e me mostrou aqui tem uma porta, eu fiquei impressionadíssima. Eu falei, cara, eu sonhei que aí tinha um portal. Uma pessoa até botava a cara assim aqui dentro e falava alguma coisa comigo. E nesse sonho, nesse pesadelo, ele sofreu um infarto. E aí ele fazia um rugido do lado de fora da casa. E eu vinha, né? Eu saía desse portal, eu vinha da área de serviço, de onde eu estava olhando esse portal, vinha correndo para poder ir até ele. Eu gritava o nome dele, falava, o que está acontecendo? E ele dizia, eu estou indo embora, eu estou partindo. E aí o susto foi tão grande que quando eu cheguei na sala, né, que eu vim andando pela cozinha para poder chegar na sala, eu despertei. Eu acordei. E aí eu acordei com aquela impressão horrível. E aí eu entendi, depois, conforme as coisas foram acontecendo, a minha dinâmica com a minha chama, as minhas liberações, as coisas que eu fui acessando, como eu já falei para vocês no outro vídeo, os insights que eu comecei a ter, né? Foi esse tipo de insight que eu comecei a ter também. E aí eu comecei a fazer a leitura de tudo aquilo que estava acontecendo. Então, assim, o meu relacionamento com o meu ex-marido era um relacionamento kármico. Na dinâmica de chama gêmea, nós precisamos ascensionar, né? E como nós estamos nessa dinâmica, tudo tem que ser acelerado, mais acelerado, né? Tudo tem que acontecer mais rapidamente. Então, eu entendi que, depois eu fiz a leitura aqui, que eu estava apegada, eu não queria abrir mão do meu relacionamento, apesar daqui eu já ter decidido, mas eu ainda estava apegada, à minha memória, né, da kármica ainda estava apegada a ele, eu não conseguia liberar energeticamente. E aí lá no plano de lá, tudo já estava acontecendo. Então eu inconscientemente aqui, mas consciente lá, já sabia que se eu não abrisse mão, se eu não desapegasse, se eu não liberasse isso em mim, de qualquer forma ele seria tirado do meu caminho. E a morte do corpo físico dele seria uma das opções, ou seria ou isso que iria acontecer. E, gente, foi um pouco difícil para mim entender isso, porque eu pensei assim, cara, eu não tenho esse poder sobre a vida de ninguém, mas não é uma questão de ter poder, é uma questão de que o futuro, ele ainda... Como é que eu vou explicar isso para vocês? O futuro, fora daqui do plano físico, não existe tempo e espaço, né? Presente, passado, futuro, tudo acontece ao mesmo tempo. Porém, aqui, o nosso futuro ainda vai ser criado.
Então eu entendi que na quarta dimensão houve a liberação da morte dele na terceira dimensão, no corpo físico, para que isso não acontecesse aqui, ou seja, eu concordei ou eu consegui entender ou liberar essa memória na quarta dimensão, para que não viesse a se concretizar essa morte dele aqui no corpo físico. Eu sei que muita gente vai achar isso loucura, mas gente, eu senti, eu li e eu sei a dinâmica, essa dinâmica toda, tá? Eu tô aqui explicando só porque pode ser que vocês se conectem com algum acontecimento de vocês também. E aí vocês vão falar, então aquilo que eu vivenciei, que é muito íntimo, não tem como você expressar muitas vezes, foi mais ou menos isso que a Renata viveu. Então, por isso que eu estou passando aqui para vocês isso, tá? Estou tentando colocar em palavras essa percepção, porque você colocar em palavras uma leitura de campo é muito complicado. Por isso que nas constelações existem os movimentos, porque você olha os movimentos se você sente o movimento. Aqui eu estou tentando expressar em palavras o movimento que eu vi dessa nossa dinâmica. E aí eu fiz essa leitura, eu entendi que se eu não o liberasse aqui, ele ia sair. Então houve um acordo do lado de lá para que não fosse necessário que ele fosse tirado a vida dele, para que ele saísse do meu caminho. Foi um acordo entre nós, eu, meu ex-marido e a minha chama. A chama, nessa dinâmica, eu não me lembro dela conectada, mas depois eu vou falar que ele também estava, a minha chama também estava conectada nesse acordo. E aí, hoje eu posso dizer que esse acordo, porque o que aconteceu até agora na minha vida e na vida do meu ex-marido, a forma como está acontecendo essa nossa separação, né? Porque nós já estamos separados, ele já saiu de casa, é de uma grandeza. E aí eu vejo, cara, como que nós somos abençoados. E que aqui, a gente às vezes, o ego não entende, o ego briga, o ego quer confusão. Mas você faz o que tem que ser feito aqui, mesmo contrariado. É isso que eu quero passar para vocês. Sabe? Mesmo contrariado, mesmo meu ex-marido contrariado, enfim, né? Com toda a estrutura sendo desestruturada, ele foi grandioso, sabe? Ele foi, ai, a palavra fugiu. Ele foi, não é misericordioso, ele foi, ai, gente, eu esqueci a palavra. Gentil. Mesmo sendo tudo ter sido um pouco turbulento, mas ele conseguiu ser gentil por causa do inconsciente, de tudo que aconteceu fora da terceira dimensão, tudo que foi acordado. Então eu tive alguns sonhos, né? Além desses. Então, deixa eu voltar de novo, porque eu fico com medo de não ficar de fácil entendimento. Então, para que não acontecesse, né, uma dessas possibilidades, para que não se concretizasse essa possibilidade dele ser retirado daqui do plano físico, né, para que ele saísse do meu caminho, tipo assim, era como se os dois que estivessem apegados e não quisessem soltar, né? E aí, lá foi mostrado pra gente e a gente concordou lá, embora os nossos egos aqui também não concordasse tanto. O meu ego aqui, eu sinto que era como se eu olhasse, eu não visse futuro mais, é como se eu tivesse uma outra frequência, mesmo amando muito, porque eu amo.
né, o meu ex-marido, eu amo. Não mais como um homem, não mais para tê-lo como um homem, mas eu continuo amando, tendo o mesmo carinho, tendo a mesma... Enfim, porém eu sei que nós não estamos mais vibrando na mesma sintonia. E aí, nem que eu quisesse, por apego, continuar, eu não conseguiria. Porque eu sinto que tem uma barreira. E talvez essa barreira tenha sido colocada, uma barreira energética, que é para justamente eu desapegar, para que não tivesse que acontecer de uma forma mais trágica, para que acontecer de uma forma onde ambos se desse bem, sabe? Ficasse bem. E foi o que aconteceu. Então, eu sofri o luto da morte dele antes, quando eu vi, e depois também, quando houve a separação. Porque eu senti dentro de mim, por causa do apego que ainda tinha dentro de mim, né, no meu campo vibrando, como se ele tivesse morrido. E eu imaginava assim, se eu quiser voltar para ele, eu posso, porque ele está vivo. Eu posso ir atrás dele, eu posso voltar atrás, mas eu não podia, sabe? Porque quando eu pensava nisso, eu falava, não tem nada a ver, é como se ele já estivesse em outro plano. Eu em um e ele em outro. Só que ele ainda no corpo físico aqui, tanto ele quanto eu ainda aqui. E aí, antes da gente se separar, né, assim, dele sair de casa, que nós ficamos alguns meses ainda morando na mesma casa, mesmo separados, nós conversamos nesse dia que ele me contou desse sonho e ele falou para mim algo que eu também li depois. Quando eu fiz toda essa leitura, né, depois que ele saiu de casa, quando eu comecei a sentir minha própria energia, comecei a acessar essa verdade fora da terceira dimensão, do corpo físico, ele disse para mim, eu sabia que eu seria a última pessoa que você iria se afastar. Você se afastou da sua família, dos seus pais, e eu sabia que ia chegar a minha vez. E aí eu lembro que quando ele me disse isso, eu senti essa dinâmica atrás do corpo físico, sabe? No plano astral, eu senti. E aí eu ouvi aquilo tentando ler, mas eu não consegui ler na hora, mas eu senti que o inconsciente dele estava mandando essa informação. E aí, hoje eu sei que quando ele disse aquilo, que eu já estava me afastando, é porque eu estava me aproximando da minha família cósmica, da minha origem. E era natural que eu me afastasse daquilo que era kármico. Ai, gente, espero que não esteja confuso, mas vamos lá. E aí, o ego dele se contrariou muito, sabe? Com toda essa a gente desfazer tudo que a gente construiu, que era muito sólido, muito consistente, fora de nós. Dentro de nós não estava resolvido, né? A relacionamento de ser para si, a gente não estava resolvido, mas fora de nós tudo era resolvido, a gente tinha uma estrutura física muito boa, muito estabilizada. E mesmo contrariado, o ego dele, mesmo ele sendo uma pessoa extremamente difícil, ele foi gentil. Foi tudo feito da melhor maneira que poderia ser. Tô toda descabelada. Então, ele concordou em desfazer. E eu me lembro que teve uma vez que, né, uma das últimas vezes que nós discutimos, ele virou para mim e falou assim, porque assim, quando a gente decide num
karma, quando a gente vai colocar fim a uma relação kármica, não é assim, eu vou terminar essa relação. Lembra que eu já falei para vocês que sair de uma dinâmica, numa relação kármica, não é simples, não é fácil. É um processo, porque você precisa desfazer os nós energéticos, tá? Então, quando eu decidi colocar um ponto final no meu casamento, que era uma relação kármica, por que eu tive essa força? Porque eu já estava consciente de que era uma relação kármica. E aí, automaticamente, eu já comecei a limpar as memórias que me conectavam a essa relação kármica. Culpa, primeira coisa. Porque ele foi meu filho em outra vida, então eu tinha muita culpa. Então eu me permitia ser punida nessa relação por culpa. Então ele me maltratava, enfim, eu não me posicionava e eu aceitava por culpa. E aí, quando eu fui limpando isso, eu coloquei um ponto final, a separação houve de corpo físico, mas nós continuamos morando na mesma casa. Nós continuamos brigando muitas vezes, né? Porque você começa a se posicionar e ela começa a ter o confronto. E aí, nesse processo de separar de corpos para aos poucos ir separando energeticamente. Então você toma uma decisão aqui no corpo físico e depois você vai esperando dissolver. E aí teve quando já estava quase no fim da gente concretizar, né? Tipo assim, ele sair de casa, a gente começou a bater de frente direto, né? Os egos começaram a entrar, a se confrontar. E aí eu lembro que ele falou para mim, que também eu tive um insight com isso que ele disse. Ele falou assim para mim: eu já estou fazendo a minha vida, já estou em outra situação. E ele querendo quebrar aquilo, sabe? Quebrar, assim, romper. Eu falei assim para ele: cara, você tem que entender uma coisa. Existe um tempo para isso dissolver. Tenha paciência, isso está se dissolvendo. Não importa se a gente mora junto, nós já estamos separados. Vamos deixar que essa energia se dissolva da melhor maneira possível. A gente não precisa ficar inimigo, a gente precisa brigar. Vamos levar isso até o fim. Só que a pessoa, quando ela é muito aterrada, ela quer resolver as coisas para ontem, né? Tipo assim, não, o que a gente vai fazer? Estamos separados? Junta tuas coisas, vai embora, eu junto a minha, vou embora, o que a gente vai fazer? Eu vou ficar com a casa, você vai sair? Não. Numa relação kármica, quando você decide romper, você tem que decidir e com a sua decisão, os nós energéticos vão começar a se dissolver. Como? Se ambos conseguirem tirar a raiva, tirar o ódio, tirar o rancor, começar a aceitar aquilo, automaticamente os nós começam a se dissolver. E foi o que aconteceu. E aí, mesmo contrariado, ele começou a me ajudar. Inconscientemente, mas conscientemente também. E automaticamente, quando ele começou a me ajudar, ele começou a se ajudar. Tudo que ele começou a fazer de bom para mim, ele começou a receber. Então ele encontrou uma pessoa que aparentemente ele está na vida dele. Gente, aconteceu tudo da melhor forma como poderia acontecer. Ele não precisou ser removido do planeta, ele não precisou ser tirado, sabe? Ele não precisou, enfim, não precisou ser da pior forma. Mesmo que aqui ele não saiba, mas se eu dissesse, se tiver a oportunidade de dizer isso para ele, ele ia sentir no coração dele, ele ia sentir que é verdade. Porque eu ia tocar em algo que ele lá dentro sabe, que nem ele nunca contou, nunca colocou para fora. Mas eu sei que ele sente. Espero que não esteja confuso. E aí, eu vivi o luto da morte dele aqui. Mesmo eu tendo
querido a separação, né? Mesmo eu quis isso. Mas é como se ele tivesse morrido. Por quê? Por causa do apego. O apego, porque para você ter o melhor, você precisa de abrir mão daquilo que não tá bom. Ele estava apegado a mim, mas também não conseguia se entregar para me amar, e eu estava apegada a ele, que não estava me sentindo amado, estava dando amor, secando, porém apegada, não conseguia sair daquilo. Então, conclusão de toda essa minha história, que não sei se vai ficar confusa, se você quer sair de uma relação kármica, você precisa limpar as memórias e principalmente desapegar daquilo que não está te fazendo feliz, para abrir espaço para o novo. E não se preocupe com o outro, porque o outro vai ficar bem também se você ficar bem. O teu entendimento da situação vai refletir no outro, e o outro, mesmo que inconscientemente, mesmo meio contrariado, ele vai colaborar com você. Mesmo que ele tente te prejudicar, ele vai colaborar com você. Então, hoje eu estou vivendo uma vida e ele está vivendo uma vida muito melhor. Muito melhor. Não somos amigos, mas não somos inimigos. Eu sinto que dentro dele, ele não me vê como uma inimiga, e eu dentro de mim não o vejo como inimigo. Muito pelo contrário. Ele continua colaborando comigo. E eu continuo colaborando com ele de uma forma saudável, enquanto os nossos laços estão os nossos nós estão se dissolvendo. Até chegar um momento em que esses nós, eles vão ser dissolvidos definitivamente. E aí nós não vamos ter nenhum vínculo, né, mais a não ser um vínculo positivo, que são as nossas filhas, né, que nós fizemos aqui nessa vida. E mais os nossos laços também de outras vidas, né, a parte boa, enfim. Ai, gente, espero que não tenha ficado confuso, mas o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui. Se você tá na dinâmica de chama gêmea e tá dentro de um relacionamento kármico que você não consegue sair, não quebre esse relacionamento. Abre espaço para tua chama chegar. Resolva isso. Limpe essas memórias. Sabe? Se perdoa, limpa a culpa. Cara, a mesa multidimensional arcturiana, ela me ajudou muito nesse processo de limpeza. Porque acelera esse processo. Porque a gente não tem mais tempo a perder, gente. Por isso que a terapia holística ela está vindo com força total para acelerar essa liberação kármica. Porque a gente precisa ascensionar, a gente precisa mudar de fase, a gente precisa passar disso. E nós ficamos presos por muitas vidas se conectando aos mesmos karmas. E cara, o que eu já liberei de karma nessa vida? E que eu liberei em 6 meses de contato com chama gêmea, vocês não têm noção do quanto foi liberado. É quântico, é acelerado o processo. Então é isso, gente. Trabalhe o desapego. Desapega do sofrimento, tudo está no inconsciente, você tem que liberar isso. Desapegar. E aí tem horas que eu me pego ainda no apego. E o medo do futuro, porque você está achando que o teu futuro vai ser como o passado. Você está levando o teu passado e colocando ele lá no futuro. E não é, acabou aquilo lá. Agora é uma nova vida, uma nova situação.
E aí você se pega no apego de novo, você fala, não, não, aquilo lá ficou para trás. Agora para frente vai ser diferente. Porque você está tão apegada que você vê no futuro aquela sensação do passado. Aí você tem medo. Tem medo de repetir padrão. Só que não vai, porque você já curou, você já está consciente, você já desfez o karma. Então, quando você libera o karma, você é como uma folha em branco para você começar agora a reconstruir o teu futuro. Entende? Isso, gente. É isso que eu queria compartilhar com vocês, essa reflexão que eu espero que não tenha ficado doida. Compartilha, comenta e se inscreva se você ainda não se inscreveu no canal. Tá bom? Beijo para vocês, até o próximo vídeo.